Bom dia. É, eu gosto sempre de Dia. começar assim, tranquilamente. Documentos. Você pode explicar a sua conexão com a Ucrânia e por que você interessou para esse país? Eu sou descendente de ucranianos, por parte de pai. Meus avós vieram da Ucrânia na década de 1930. Eles migraram em momentos diferentes. Meu avô veio no começo da década de 30, a minha avó veio em 1937. Eles já se conheciam na Ucrânia, já eram noivos e se casaram no Brasil. E o meu pai nasceu no ano seguinte à chegada da minha avó. Eu convivi com a cultura ucraniana na minha infância, né? Eu tive esse background. Eu tentei me conectar com meu pai, quis que ele me ensinasse ucraniano, ele não me ensinou. A minha tia, irmã do meu pai, é muito atuante na comunidade ucraniana. A minha família, por parte de pai, sempre esteve muito ligada à comunidade dos imigrantes ucranianos no Brasil. Então, eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com a Ucrânia. Até hoje, eu me comunico com parentes que eu tenho na Ucrânia, em Kiev, tanto da parte da minha avó, que são Kulchinsky, como uma parte do meu avô, Tkachenko e Ostrensky. E, Então, eu tenho a sorte e orgulho de ser descendente de ucraniano. eu queria assim, ligar isso porque a gente está perto de 9 de maio, etc. E a gente está vendo na mídia social uma certa admiração, às vezes, expressada para a União Soviética. Eu acho que no Brasil, tanto nos Estados Unidos, na esquerda, esta opressão política de Stalin não está bem reconhecido, não está bem, não está sempre entendido. Por que você acha isso e como você sente sobre isso, sendo assim, com sua família, com a história da sua família? Bom, eu acho que tem uma ligação com a história da esquerda no Brasil, né? A influência da União Soviética foi muito forte a partir do início do século. No imaginário da esquerda brasileira, o Partido Comunista Brasileiro tinha inspiração stalinista, e, no certo sentido, a União Soviética representou, nesse imaginário da esquerda, uma possibilidade de resistência a inimigos. Eu acho que, nesse sentido, a propaganda soviética foi muito eficaz, né? Falando um pouco dessa comemoração do dia 9 de maio, do Dia da Vitória. Me parece que foi muito eficaz no sentido de colocar a União Soviética e, mais recentemente, a Rússia como aquela que ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que isso já fazia parte da propaganda soviética nos anos 40, no final dos anos 40, o heroísmo, né, que, de certo modo, derivou das representações do cerco a Stalingrado, Leningrado, como se os russos tivessem resistido ao nazismo e oferecido uma alternativa ao capitalismo, né? Ao capitalismo que, no Brasil, em geral, na esquerda é visto como um efeito imediato dos Estados Unidos, né? No Brasil existe a crença que chega a fazer sentido, não digo que não faça assim, faz sentido, né, de que os Estados Unidos nos consideravam na América Latina uma espécie de quintal. Eu não sei se você conhece essa palavra, Sim, né? tá sendo É a usado de parte de novo. trás do jardim. Sim, está sendo usado de novo, infelizmente, da parte da administração de Trump. Exatamente. Sim.
Exatamente, Sim, exatamente, eles usam essa palavra. É. sim. É, Então, a União Soviética ocupava esse lugar, né, de, claro, e totalmente idealizado, de resistência, de um lado, ao nazismo, porque, né, derrotou, entrou em Berlim em 1945, é, estava lá, o Exército Vermelho estava lá quando Hitler se suicidou, e foi por causa disso que ele se suicidou. Por outro lado, os Estados Unidos como uma potência imperial que dominou a política e as relações internacionais do Brasil até muito recentemente, nós uhum. podemos dizer. É, mas, assim, a parte da história que não está incluído é a opressão completa de Stalin. A opressão de minoria. Ele Ah, sim, acabou sim, sim. matando mais civis. Exatamente. Sim. Eu acho que assim, a sua pergunta pode ser respondida pensando um pouco na complexidade da política local brasileira, não é? Porque de um lado existiu uma esquerda, existe uma esquerda no Brasil que é autoritária, não é democrática. E essa esquerda se sente atraída e capturada pelo stalinismo. E, obviamente, não apenas ela idealiza a vida da União Soviética sob Stalin, como minimiza o genocídio de Stalin, por exemplo, na Uhum. Ucrânia, no Cáucaso, a eliminação dos adversários políticos, e, no certo sentido, né, a outra parte da esquerda que é crítica do stalinismo, chama a atenção para o fato de que o Stalin, de certo modo, acabou com a Revolução Russa. Né? Uhum. Ele é um retrocesso na Revolução Russa. Então, existe uma parte da esquerda que é democrática, que pretende preservar as instituições democráticas, os valores democráticos. E existe uma parte da esquerda que considera a democracia apenas um meio para chegar ao poder. Né? Portanto, tem total desprezo por valores que são considerados liberais, como direitos humanos, é, liberdades individuais. Né? Então, eu tenho certeza que essa é uma esquerda que pode ser chamada de esquerda autoritária e que, neste momento, no Brasil, flerta com a extrema-direita, que também é autoritária. Não é à toa que pessoas que têm influência nas mídias, né, dessa esquerda stalinista têm elogiado Trump mais recentemente. Uhum. Então, vamos já a visita de Lula. É, como é a sua análise disso acontecendo neste momento é, na guerra? Olha, eu lamento, antes de mais nada, eu lamento muito essa visita. Eu acho um terrível momento para visitar a Moscou. Eu acho que tem um significado muito forte que transcende o BRICS, né, de que o Brasil faz parte, é um dos membros fundadores. É um significado ideológico, um significado político, eu acho que reflete uma aliança mesmo, que passa também por princípios, não é apenas uma aliança estratégica. A gente pode pensar no BRICS como uma aliança estratégica, mas essa visita do Lula nesse contexto, a participação nesses desfiles é mais do que uma aliança estratégica, eu diria mesmo que é uma aliança ideológica, né? No sentido de reiterar a política russa. Porque o que vai acontecer no desfile de. Eu não tenho bola de cristal, né? Eu não sou. Eu não tenho condições de fazer previsões, mas eu posso dizer que vai haver desfile de armas Uhum. e de tropas, como no ano passado, que foram utilizadas na invasão, na guerra contra a Ucrânia.
Vão estar lá soldados que participaram da guerra, vão estar lá, serão exibidas armas que serão usadas na Ucrânia, quer dizer, o potencial bélico da Rússia será objeto de admiração e, obviamente, né, os outros convidados para esse evento mostram as alianças extremamente autoritárias, né, do governo Putin, que é um governo autoritário. Eu acho que ninguém diria o contrário. Acho que nem mesmo Putin diria que ele é democrata. Se você... Então, é uma aliança com países extremamente autoritários. Né? se- Isso não é um lapso da diplomacia, isso é um movimento deliberado. Se você podia, assim, se você podia ter a oportunidade de falar diretamente com Lula sobre isso, o que você diria? Eu diria que agora eu vou usar um pouco categorias da ciência política para ter essa conversa imaginária com ele. Né? Eu diria para ele que é um erro estratégico ir a Moscou neste momento. Ele não precisava ir, ele escolheu ir. Ele poderia ter dito, não, eu não vou, assim como outros membros do BRICS não vão. Ele poderia não ir. Por que é um erro estratégico? Porque ele está se aliando a um criminoso de guerra, a um homem que está sendo responsabilizado por cometer crimes de guerra cada vez mais evidentes, extremamente documentados. Eu não acho que é uma boa estratégia para um líder que se pretende apresentar para o público interno do Brasil como um democrata se aliar com um criminoso de guerra. Pensando nas próximas eleições, né, que serão, obviamente, muito concorridas, porque as últimas eleições já foram muito concorridas, o Lula ganhou com uma margem muito estreita dos votos, e ele ganhou com votos de pessoas que referendaram a política democrática dele, não pessoas que referendaram a política autoritária. A política autoritária estava relacionada ao Bolsonaro, não ao Lula. O Lula era visto como um democrata. Como é que um democrata aceita estar presente numa tribuna que só terá líderes autoritários? É isso que eu diria para ele. Se ele vela pelo passado de democrata dele e pelos valores democráticos, não é uma boa estratégia ele estar presente a esse desfile, que é um desfile, né, eu até diria, mais usando um vocabulário, eu vou usar uma categoria talvez um pouco contestável aqui, mas pelo que eu vejo desses desfiles, e para a sua entrevista, eu fui ver alguns desfiles, infelizmente fui forçada a ver alguns desfiles, né, para o meu grande desgosto, porque isso realmente é um espetáculo horrível, né? Um espetáculo de força militar, eu chamaria um espetáculo totalitário, sabe? Triunfalista da vitória, da força, né? Da ideia do might is right, né? Então, eu acho, enfim, terrível a escolha de participar desse desfile neste momento. O Brasil, que tem um passado de colônia, não consegue enxergar diplomaticamente que a Rússia exerce um poder colonial sobre a Ucrânia. Você esperava mais dele? Mais de Lula? Esperava. Eu esperava. Sim, eu esperava. Porque Eu assim, esperava. Eu votei nele. Sim, eu lembro, assim, de uma certa forma, assim, na minha opinião, ele salvou o Brasil de um caminho, podia ter chegado a uma assim, Uma ditadura. a ditadura. Então, eu também, assim, Autocracia. eu lembro a minha família no Brasil, assim, comemorou, celebrou, vendo ele como uma força da democracia.
Mas aí a gente tem Exatamente. esse momento de contraste, decepcionado, decepcionante. Sim. Sim, sim, muito decepcionante. Eu tenho dificuldade para entender esse movimento. Que eu até entendo a aliança com a China, a Índia e a própria Rússia, do ponto de vista comercial, para fazer frente a outras alianças comerciais. Mas as alianças comerciais não exigem fidelidade ideológica. Então, essa mostra de aliança política com Putin me soa muito estranha. É, eu gostaria de entender o que está por trás disso, eu gostaria de entender melhor, porque eu não sou especialista em relações internacionais, né? Eu vou falar de maneira talvez irresponsável sobre isso, mas me parece que há uma guinada da política da chancelaria brasileira, das relações internacionais brasileiras, né, em sinalizar um apoio tão forte ao Putin nesse momento. Né? A chancelaria brasileira se notabilizou por tentar manter uma equidistância desses grandes atores internacionais. Eu vejo uma oportunidade perdida. De uma certa forma, o Brasil, sendo assim não tão do lado dos Estados Unidos, podia ter uma voz importante nesses momentos, uma voz diplomático. Exatamente. Mas o que você acha disso? Qual a sua opinião dessa? Se existe uma Sim, eu acho oportunidade que que foi perdida? Eu acho que é uma oportunidade perdida, realmente, de se firmar. Eu acho que o governo Lula tinha uma ambição de se firmar no início, né, como um mediador do conflito. Eu não sei se você chegou a ver isso, né? Sim. É, o Lula se apresentou como esse mediador, algo que logo foi descartado. É, porque, obviamente, ele precisaria estar, a diplomacia brasileira e o próprio Lula precisariam se comprometer em ouvir mais os dois lados do conflito, caso ele quisesse mediar. Atualmente, ele só ouve um lado do conflito, eu acho que isso é muito claro. Né? Ele teria uma oportunidade de ser um líder local na América Latina, coisa que também não é, porque se você for ver, né, talvez a América Latina não tenha uma liderança muito clara hoje, mas me parece que o Brasil, embora exerça um papel importante no Mercosul, né, que é um acordo de cooperação comercial, mais um acordo de cooperação comercial, exerce um papel importante, mas politicamente eu acho que também se perdeu a oportunidade de exercer esse papel tanto de contraposição à política norte-americana como desses grandes atores políticos. O Brasil aceitou um papel secundário nisso, né? E é nessa qualidade que o Lula estará nesse palanque do desfile, como um ator secundário. Né? Porque os convidados do Putin são secundários. Com exceção, obviamente, do premier chinês, do presidente indiano, que são de regimes autoritários, os outros membros, né, que participarão desse desfile, que assistirão esse desfile, são países que eram ex-repúblicas soviéticas, né? Ou Burkina Faso, se não me engano, Bósnia e Herzegovina, enfim. Como essa visita está sendo visto pela mídia e pela pública brasileira? A visita de Lula para Moscou. Olha, por enquanto, nada tem surgido de muito importante, pelo que eu tenho acompanhado. O que
tem sido noticiado é esse encontro do BRICS, né, que está ocorrendo agora, entre os ministros das relações exteriores, sobre acordos que vão ser firmados, acordos multilaterais que estão sendo firmados neste momento. A visita do Lula a Moscou não tem sido objeto de muitas notícias, até onde eu sei, eu posso estar enganada. Eu estou curiosa para saber como a mídia vai se comportar a esse respeito. Tá? A mídia no Brasil, isso também é uma razão, né, do nosso projeto do Núcleo de Estudos da Ucrânia, a mídia no Brasil, com raríssimas exceções, não conhece a Ucrânia e tende a reproduzir os discursos que são quase feitos, né, pelo porta-voz do Putin. E por que você acha que isso acontece? Bom, eu acho que existe um desconhecimento sobre a Ucrânia de modo geral, né? As pessoas aqui no Brasil ignoram, nem sabem geograficamente onde fica a Ucrânia, não sabem que o ucraniano é uma língua diferente de russo, não sabem que a história da Ucrânia é diferente da história da Rússia, embora, né, tenham tido uma experiência em comum em vários aspectos, não apenas durante o período soviético. Então, eu acho que, de modo geral, existe uma ignorância muito grande sobre a Ucrânia. Como eu comecei dizendo, existem poucos estudos sobre a Ucrânia e talvez pouca curiosidade também, porque não é um país, eu acho que nisso a Rússia foi muito eficaz do ponto de vista da propaganda, não é um país que suscite a curiosidade dos brasileiros. Isso é só um país no leste europeu, quando é que as pessoas sabem que fica no leste europeu. Então, existe um fascínio pela cultura russa em certos círculos brasileiros, mesmo na universidade, né? Não apenas nos partidos de esquerda, mas eu acho que na universidade existe um fascínio pela cultura russa, talvez pelo gigantismo da Rússia e pela sua eficácia propagandística também, né? Então, no Brasil, há poucas. Eu acho que recentemente a Folha de São Paulo enviou uma jornalista à Ucrânia, a Patrícia de Mello Campos. Eu acho que ela fez reportagens muito boas sobre isso. Anteriormente, tinha enviado um repórter para as zonas ocupadas, e esse repórter não tinha autorização do governo ucraniano para entrar nessas zonas ocupadas, então ele foi com membros do exército, das forças de segurança russa, e portanto, ele apresentou o lado russo. Tá? Então, o que a gente tem no Brasil é o domínio da narrativa da Rússia, sobretudo sobre a história, sobre a cultura, inclusive, né, se reproduz aqui no Brasil a peça de propaganda mais vulgar da Rússia, que considera os ucranianos nazistas e que justifica tudo né, todas as atrocidades que a Rússia tem praticado na Ucrânia. Então, nesse sentido, eu tenho uma falta de conhecimento, uma ignorância, uma falta de curiosidade e uma indisposição também a ouvir o outro lado, talvez por conta dessa propaganda russa que está cada vez mais forte no Brasil. Isso eu posso dizer também, por outro lado. Bom, esse é o lado mau. Onde, neste cenário, você vê possibilidade de optimismo, de uma futura diferente, uma futura em que a Ucrânia seria reconhecida mais e a história de Ucrânia seria mais reconhecida? Olha, eu acho que sim, existe um movimento
fora do Brasil, muito forte de ucranianos na academia. Eu estou falando do ponto de vista da academia porque é o local, não apenas o Sim, meu sim, local de trabalho, mas o vamos local enfocar nisso. das minhas Uhum. referências, né? Aham. Exatamente. Então eu vejo um movimento fora do Brasil muito grande de ucranianos ocupando espaços que antes eram ocupados por, genericamente, estudiosos de estudos eslavos, podemos Uhum. dizer assim. Então, os ucranianos, esses estudiosos do mundo eslavo, geralmente apresentavam a perspectiva russa também. Né? É muito difícil, por exemplo, era muito difícil até pouco tempo, por exemplo, ouvir alguém falando sobre a Geórgia que não fosse um russo, da Ucrânia, da Geórgia, da Armênia. Né? Então, eu acho que houve um alargamento da presença de ucranianos na vida intelectual, principalmente nos países europeus. Isso estava acontecendo também nos Estados Unidos, mas eu soube que alguns departamentos de estudos ucranianos foram fechados, né, em algumas universidades norte-americanas, se não me, acho que em Minnesota, se não me engano, Uhum. aconteceu isso. Mas eu acho que os intelectuais ucranianos perceberam a necessidade de manifestar as suas vozes e ocupar esses espaços. E são pessoas que têm um conhecimento muito profundo do que está acontecendo portanto, têm as credenciais para E falar sobre o que essa está falam. chegando ao Brasil? No Brasil, A desculpa, influência? Sim, a influência desse grupo está chegando ao Brasil? é, eu acho que o exemplo está chegando ao Ok. Brasil, né? O Aham. exemplo de, bom, vamos estudar, vamos falar sobre isso, vamos apresentar outras perspectivas, eu acho que já tem livros, tem mais livros publicados de literatura ucraniana, tem mais interesse na língua ucraniana, mais interesse também pela política ucraniana, por relações internacionais, que considerem também a Ucrânia como parte do sul global e não a Rússia. Então, acho que, de certo modo, esse movimento inspirou os ucranianos, os descendentes de ucranianos no Brasil, a falarem: espera aí, isso daí não é a perspectiva ucraniana. Nós queremos apresentar a perspectiva que é multifacetada, heterogênea, complexa, não é uma coisa única. Né? A perspectiva ucraniana é uma perspectiva da diversidade, já que a Uhum. Ucrânia é um país heterogêneo, com seus contrastes, com as suas tensões, os seus paradoxos também. Tá? Então, tem múltiplas abordagens, o que eu considero muito positivo. E fico muito feliz de conseguir fazer parte disso também. Você pode fazer. Você vê alguns paralelos entre a luta pela democracia na Ucrânia e no Brasil? Ah, é difícil fazer esses paralelos, Ah. né? Eu vou fazer mais um paralelo muito abstrato, Sim, sim, sim. não É é, assim, baseado só curiosidade saber se numa. você. Uhum. Sim, eu acho que tanto a Ucrânia como o Brasil têm uma longa história de experiência com o autoritarismo, com ditaduras, com regimes de força. E os dois países estão tentando, o Brasil há mais tempo do que a Ucrânia, mas também encontrando muitas dificuldades no caminho para se firmar como um país democrático, que aderiu aos valores democráticos, que preserva as instituições democráticas, os ritos democráticos, etc. Então, eu percebo uma coincidência nesse sentido, de ter um passado de autoritarismo, de violência. Né? O Brasil é um país extremamente violento e a dificuldade de
lidar com essa violência pelas vias democráticas impõe certamente um desafio, que eu imagino que seja também um desafio. Na Ucrânia, hoje, um país que tenta consolidar a democracia e, ao mesmo tempo, ter que lutar uma guerra, né? Uhum. Nesse sentido, o cenário é muito diferente. O Brasil não está numa guerra externa, dificilmente entrará numa guerra externa, poucas vezes esteve numa guerra externa. A gente pode dizer que o problema da violência no Brasil é interno, né? É uma disputa não apenas interna por poder, mas a gente pode dizer que nós temos números que são de guerra, né? Números de extermínio de guerra, de uma certa população, da população negra e pobre no Sim. Brasil. Então, são cenários nesse sentido diferentes, mas experimentam um passado colonial, né, muito forte, que sempre ameaça voltar. No caso da Ucrânia, né, muito claramente, agora com as declarações do Trump, né, de que a América Latina voltará a ser um quintal dos Estados Unidos, mais uma vez, né? A história repete. Tem alguma coisa que você queria adicionar que eu não te perguntei? Ou outro Não, assunto que você queria você tinha tocar? me falado dessa manifestação que vai Assim, acontecer, né, no dia 5 de maio, aqui em São Paulo, que tem como chamariz ser um encontro para louvar as forças sim, sim. expedicionárias brasileiras, né, que lutaram contra o fascismo, principalmente na Itália, né? Mas você chamou a atenção, né, me mandando aquele post que está sendo organizada por alguma entidade russa, que é provavelmente, né, o governo russo, a embaixada russa, né? E eu acho que o fenômeno que é um microcosmo do que está acontecendo de modo geral, né, que é uma estratégia da Rússia, né, que é capturar um evento e se dizer a única responsável, né, por ter derrotado o nazismo, né? Esse evento, obviamente, ignora que outros países, que o Brasil estava aliado, né, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, né, mandou soldados para lutar e morreram na Itália, não na Rússia. Portanto, é isso que eu estou chamando dessa captura, né? Captura dessa narrativa do heroísmo e do triunfalismo russo, né? Que apaga, por exemplo, eu até comentei isso, né, no meu grupo do estudiosos da Ucrânia, né? Eu tenho um tio-avô que lutou no Exército Vermelho, ele era ucraniano. Os ucranianos foram os primeiros atacados pelo nazismo, portanto, os primeiros que tiveram que se defender contra os nazistas. Então, a história de luta dos ucranianos contra o nazismo é completamente apagada. Né? E de outras nações também. Né? A Rússia fica como a única heroína contra o nazismo, que é evidentemente falso. Né? Enfim, mais uma peça de propaganda em que as pessoas acreditam. Só para complementar o meu raciocínio, eu vejo uma atuação da Rússia, culturalmente soft power, agindo aqui no Brasil. Alguns eventos estão sendo patrocinados por organizações russas. Por exemplo, houve um evento na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, recentemente, para promover a língua russa, com o apoio das autoridades, né, do presidente da Biblioteca Nacional. Existe no museu
no Museu de Brasília, que é um museu público, uma grande matrioshka na entrada. É, eu vejo isso como peças de propaganda do soft power. Uhum. Sim, esses são exemplos do investimento da Rússia em soft power no Brasil há anos. Que existe esse investimento, esta força há muito tempo no Brasil. E eu queria te perguntar assim, às vezes, assim, você está começando esse trabalho deste núcleo recentemente, relativamente recentemente, comparado com essa força, esse investimento de Rússia que tem muitos recursos e tempo atrás. Assim, às vezes você sente assim, às vezes você acha que esse trabalho é difícil? Estou querendo te perguntar, tipo, é, e por que você segue sendo assim, sabendo que Rússia tem muito mais tempo e investimento atrás? Ótima pergunta, Tim. É, eu, é, sim, a gente, no nosso grupo, nós não podemos, evidentemente, competir com isso, e outros grupos e outros professores, nós não podemos competir com isso. Eu percebo que há uma certa desconfiança em relação a, a esse estudo que nós fazemos, porque os ucranianos estão associados aos inimigos dos russos e, portanto, eles são X, Y, Z, o nome que você quiser dar. Uhum. Então, nós temos encontramos uma resistência generalizada, eu posso dizer, né, para promover uma visão da Ucrânia que seja relativamente imparcial, equânime, baseada em estudos e não fundamentada numa peça de propaganda maniqueísta, muito simplória, né? Eu Uhum. diria assim. Então, nós temos que furar um bloqueio que também é das fake news. E todo mundo que tenta furar o bloqueio das fake news sabe como isso é difícil, né? É muito difícil, porque é um sistema todo. E por que você segue? Pra... Por que você acha nós, não importante? temos a, nós não temos a expectativa de vencer isso, nós só não queremos sucumbir a isso. Uhum. Nós vamos resistir vamos ser uma voz dissonante até quando nós pudermos, né? É difícil, mas eu, de certo modo, já estou acostumada. Mas por Não que vai você ser um acha? esforço. É uma pergunta básica, mas por que você acha importante isso? Por que você se dedica tanto a isso? Bom, eu tenho uma questão pessoal, né? Obviamente, o meu caso é pessoal. Eu faço isso também como uma homenagem ao meu pai, que silenciou sobre o passado da família porque ele tinha um trauma. Então, um dos assuntos que eu estudo hoje é o trauma político. O trauma é algo que pode ser dado, o trauma se reflete no silêncio. E eu não quero reproduzir esse silêncio. Eu quero falar sobre isso, eu quero entender melhor o que aconteceu com a família do meu pai, eu quero entender o que está acontecendo hoje, né? Eu tenho uma razão pessoal, mas outros membros do grupo têm razões intelectuais, porque acham que é preciso dar voz a um país que tem uma relevância cultural tão grande como a Ucrânia, a um país que tem uma história tão importante como a Ucrânia. Então, obviamente, eu tenho essa atração intelectual pela Ucrânia também, mas digamos que o meu caso é pessoal. Eu me sinto particularmente ofendida quando alguém fala algo, reproduz uma mentira grotesca sobre a Ucrânia. Eu vou dar um exemplo para você. Não há muito tempo atrás, quando começou a invasão russa, que eles chegaram promoveram um massacre de Bucha, né? Uhum. Eu ouvi de pessoas que eu considerava minhas amigas de que
que tinha sido feito pelos próprios ucranianos. Depois eles voltaram atrás e falaram que era mentira, que tinha sido uma encenação, que nada disso tinha Hum, acontecido. Uma outra pessoa postou no Facebook, que eu considerava minha amiga, que a Ucrânia tinha armas químicas e que essas armas estavam sendo utilizadas por pombos para atingir a população russa desses oblastes que estão ocupados hoje pela Rússia. Então, sim, eu não consegui ficar quieta diante disso. uhum, É uma questão muito forte para mim. uhum. Bom, obrigado por todo o seu tempo. E você está, assim, me avise quando você estiver em Kiev. A gente pode fazer isso de novo, mais em pessoa. Ótimo, pode deixar. Eu espero estar em Kiev logo, Aham. porque eu quero muito conhecer o país do meu pai. Tá bom. Então, te espero aqui. Tchau. Obrigada, Uhum. Jared. Boa sorte.